Olá, irmãos, a paz de Deus, Emerson Eliel aqui. Dá uma olhada nesse vídeo, eu vou comentar ele aqui no canal. Por que será que sempre que se fala em alguém visitar uma outra denominação, existe aquele recuo, né, dentro do coração da pessoa? Tem um sentimento de medo, talvez, né, de estar fazendo algo contra Deus. Percebe-se que algumas denominações são provável que alguém faça uma visita na outra, mas geralmente nós da congregação tem esse bloqueio. Alguns irmãos aí, quando se fala em fazer uma visita em outra igreja, existe aquele recuo ou certo medo, né? Porque mesmo que se fale que a outra denominação tenha seus usos e costumes diferentes, ou até mesmo uma questão que vai contra a liderança, você pode criticar a liderança, mas não a atuação na sociedade como cristão daqueles membros. Muitas vezes são cristãos de exemplo, né, entre a sociedade, são pessoas bondosas que têm às vezes trabalhos perante a sociedade, né, de grande ajuda no momento humano que estamos passando. Mas quando se fala em fazer uma visita, existe o medo de estar fazendo algo errado. Para deixar os irmãos aqui atualizados, que às vezes vai ver esse vídeo aí na internet, né, esse vídeo aí correndo em outra plataforma. Ali é um ministério de Belém. Houve um pedido ali para o irmão ali dessa cidade, né? E o ancião, que é o Luciano, deixou, né? Autorizou fazer esse culto ali na Assembleia de Deus. Ele é muito, ao que eu estou sabendo, ele é amigo, né? Conhecido aí do pastor. Então ele autorizou fazer esse culto. Agora, muitas vezes as pessoas entendem isso como interesse, né? Porque houve testemunhos antigos que todo mundo da Assembleia de Deus foi para a congregação, que tem como, né, uma denominação totalmente errada, né? Que vai ser condenado se não mudar a sua doutrina, os usos e costumes, suas disciplinas. Então tem que estar na congregação, né? Então muitas vezes eles pensam já no interesse que converta-se. Pode ficar sabendo aí que o comentário vai ser esse: queremos que, né, que Deus queira que tudo eles venham para a congregação. Mas nem sempre funciona assim. As coisas não funcionam muito bem assim perante a justiça divina e o amor de Deus. As denominações existem várias, sempre existiu. É claro que se alguém não está bem ali, não se sente bem com alguma coisa que acontece, os procedimentos daquela denominação, ele vai sair e vai para a congregação e vai sentir melhor, com a liturgia do culto, né? E como tem muitos da congregação que estão saindo, indo para outras denominações. Agora, quanto ao julgamento, eu não sei porque tem que existir tanta essa fúria, né? Essa sede para que todos sejam da congregação, né? Que só a congregação está certa, né? Tem a sã doutrina, mas daí não sabe o que é sã doutrina direito, não sabe o que é usos e costumes, o que é disciplina, né, irmãos? Tem aí como doutrina os vestimentas, fazer a barba, né? E até porque entre congregação, Assembleia de Deus de Belém e, né, Madureira, existe sempre a rivalidade. Se os irmãos falam que não é rivalidade, vai estar sendo, né, enganado, porque
quando tem uma denominação tem uma rivalidade com a outra, né? Acha que está à frente da outra, está melhor que a outra. Aí eu não estou falando da congregação achar, porque muitos, claro, acham assim, né, na congregação, que ela é a certa, que ela é a única. Tem até o comentário aí de uma mulher que falou sobre isso aí, né? Mas assim, as outras denominações também, Batista, por exemplo, ela acha que ela está melhor do que a presbiteriana. A presbiteriana é melhor que a Batista. É sempre assim. No meio que nós vivemos aqui de denominações, né, no meio desse povo, não tem nenhuma cópia ou vontade de ser como Cristo. Você vê que são denominações, né, às vezes uma pior que a outra, mas elas não almejam ser como Jesus foi, né? Aquele que não é contra nós é por nós, que não importa onde seja, mas que seja em espírito e em verdade. São falas de Jesus Cristo com a samaritana, falas de Jesus Cristo quando os próprios apóstolos indagaram por que tinha outros expulsando o demônio no nome dele. E você vê isso entre os apóstolos, né? As cartas que eram enviadas às igrejas, né? E você vê essas que hoje em dia existe uma divisão que está sendo de péssimo exemplo. E essa divisão ela se dá muitas vezes porque as pessoas não conseguem diferenciar usos e costumes de disciplina e de doutrina bíblica. Eles falam, cada um fala que tem a doutrina melhor que a outra. A congregação é mais evidente, porque muitas vezes nossos irmãos, eu congrego lá desde que nasci, então sei como que é, sempre houve relatos de ver, não querer saudar um da Assembleia de Deus, né? As Assembleias de Deus eu já vi relatos de se está comendo em uma mesma mesa num restaurante, alguém falar que ela falar que era da Assembleia, alguém da congregação já corta a conversa, né? Sempre teve isso. E essas coisas vêm da liderança. A liderança que, em sua vontade, talvez no seu coração, de achar... Isso já veio, eu tenho um testemunho, né, que eu coloquei aí no canal, de um ancião antigo, isso já aconteceu lá atrás. O exclusivismo. Esse exclusivismo é o que destrói todo aquilo que Jesus ensinou de como anunciar o evangelho por todo mundo, porque as denominações vêm novas, a congregação é nova, né? Depois de vários anos, né, de milênio, vem uma congregação, uma igreja que ela vai falar que ela está certa. Isso ocorre, por quê? É um exclusivismo que deveria ser tirado. Eu não estou falando do ponto de unir as igrejas, cada uma, né, congrega do seu modo, né, tem os seus usos e costumes, cada uma tem o seu jeito de estar congregado, mas esse julgamento deveria acabar. Você não vai ver isso na igreja, na congregação. Os irmãos da Assembleia ir lá fazer um culto. Jamais, isso aí... olha, eu estou muito enganado, mas o povo, eles têm um repúdio. Você vê comentário aí, ó, gente que falou que isso era bizarro, né? Gente que falou que a doutrina da igreja não permite, então não é a congregação do Braz. Outros estão falando que querem modernizar tudo, né? Outros estão falando que quer a congregação de antigamente, que agora pode tudo. Ou seja, não aceitam nem a evolução dentro do próprio ministério. Se a congregação, se o irmão Cláudio Marsola, se Luiz Carlos Euclides de Viçosa, eu tenho minhas opiniões, faço aqui algumas coisas, às vezes umas ponderações ou comentário contra alguma coisa que eu não concordo, é a minha opinião, mas eles mesmos têm uma dificuldade em pregar algumas coisas que tende a melhorar na denominação, porque esses são religiosos, as pessoas, elas não permitem a mudança. Ela crê na denominação como graça, ela tem a placa da igreja como a que salva. Então, quando tem uma mudança vindo dos próprios anciãos mais antigos, que se eles resolver, né, de uma hora para outra, vamos, né, os irmãos aqui que tá congregando não precisa vir mais de terno, pode achar uma boa vestimenta, né, uma camisa, né, ou talvez, né, os irmãos achar uma roupa que seja, lógico, sempre comportado, uma boa vestimenta, mas sem terno, se quiser, se não precisar vir de terno, isso aí para eles vai ser, para alguns mais antigos, para alguns irmãos, vai ser um absurdo, né? Embora a gente sabe que os usos e costumes da época de vir de terno é porque na época, até no meio da rua, as pessoas que trabalhavam nas empresas usavam ternos, era um padrão de vestimenta bom para se apresentar. E para se apresentar perante Deus, eles dizem que tem que ser bem apresentável. Mas será que é o terno que é bem apresentável? Né? Ou uma boa roupa, uma boa camisa, né? Com uma camisa bem comportado, né? Um cabelo bem penteado. Às vezes a pessoa não tem nem
condição de ter um terno caro, outro vai lá com ternos de luxo caro, as irmãs com aquelas roupas, né? E aí tem aquela disputa, né? Porque, tipo, mostrar ali, né, que tem mais condições que o outro, mas nem sempre isso vai ser aceito se falar que de uma hora para outra que é para mudar algo na denominação. Eles não aceitaram as mudanças que veio aí ultimamente. E aí esse comentário é isso mesmo, fala assim, eu tenho saudade dessa CB antiga, agora tudo pode. Porque sempre que existe uma mudança, existe alguma coisa, naqueles que são religiosos, que têm a adoração pela placa ou pela denominação, essas pessoas vão estar repudiando sempre. Sempre, porque não está a sua fé verdadeiramente firmada em Jesus Cristo. São pessoas que, se ela afasta um pouquinho da igreja, ela fala, eu preciso voltar para Deus. Eu vi esse comentário esses dias na outra plataforma, a pessoa fala, eu preciso voltar para Deus. Eu preciso voltar. Quando viu ali um hino na igreja, falou, eu preciso voltar. Ele pensa em voltar para a igreja. E quando você associa voltar para Deus, né, a pessoa tem que voltar para Deus mesmo, né, para Jesus Cristo, e aos pés dele, que é o único advogado, né, o advogado fiel, e falar com ele, Senhor, eu preciso de ti. Mesmo que ela vá para a igreja de novo, volte na congregação, mas ela tem que pensar em voltar para Deus, não voltar para a igreja. Se ela voltar para a igreja pensando que a igreja vai aceitá-la, normalmente não vai, né? Às vezes, se ele ficar sabendo de alguma coisa que ela fez quando esteve fora, eles vão discriminar, alguém vai pôr em julgamento. Às vezes nem é uma disciplina, é uma punição por anos e anos, né? Às vezes nunca mais volta à liberdade. Essas pessoas mostra que tem que ter amor, mas geralmente não recebe com amor, a não ser que às vezes tem uma condição financeira. Existem regiões que são diferentes a situação, claro, não generaliza a congregação, mas tem regiões que, se uma pessoa falar que vai voltar, ela vai ficar em disciplina pro resto da vida. E outras regiões não existe um padrão. Ninguém obedece, às vezes, o que o Braz ensina, porque o Braz às vezes não impõe alguns anciãos da região, porque eles são marrudos, né? Fala assim, não vou obedecer, não, tem que ficar em disciplina, senão é eu que saio. A gente viu isso aí com o cooperador que estava em dívida, né? Que teve o comentário que, se eles voltassem à liberdade dele, o Braz voltasse, ele falou que ele que ia sair. Esse é o ancião, né? A fala do ancião da região dele. Então, o que acontece? A gente tem aí a religiosidade com muita ênfase no lugar do nosso louvor e adoração a Deus, a Jesus Cristo, o amor. É falta de amor quando você vê que uma denominação pediu um culto da congregação, seja lá, mesmo que for uma outra dissidência, né? Mesmo que for uma outra congregação aí, outro ministério. Mas é isso aí, irmãos. Isso aí é só para dar uma atualizada aí, né, diante desses vídeos. E espero que os irmãos se inscrevam no canal e ative o sininho, né, para poder estar vendo os outros vídeos aí. E deixa seu like, né, para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e passar para outros. Mas o interessante é que, mesmo que o Braz fique sabendo, né, e tente talvez ir contra ou colocar uma posição contra o que aconteceu, agora já aconteceu, né, irmãos? A gente sabe que nossa fé tem que estar firmada em Jesus Cristo, né, em nosso Deus, né, e entregar a vida a Jesus Cristo. Todos que entrega, ele vai aceitar todos que tiver fé. Não existe predestinação. Ideia de calvinismo, muitos ainda falam, aquele que for de Deus um dia vem para a congregação. Isso aí é predestinação, né? É achar que Deus predestinou alguns para ser salvo e tem que ser a congregação. Não é bem assim. Todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Salvador e entregar a sua vida a Ele, será salvo, né? Será salvo. O princípio de salvação é esse. Agora, se tem intermédio de outras denominações, colocando uma denominação à frente da graça, como graça de Deus, né? Aí essa pessoa, não sei, perante Deus como vai ficar. Porque, né, tira todo... Então Jesus Cristo seria obrigado a morrer, porque se está predestinado o ser humano a ser da congregação, então ele era obrigado a ir lá e entregar sua vida, porque um dia ia acontecer a congregação, né? Ia surgir a congregação. Veja que pensamento, não tem nem como alinhar um pensamento desse, irmãos. Mas Deus abençoe a todos grandemente aí que sempre está comentando no canal. Sejam todos bem-vindos, eu tento responder a todos. Eu sei que eu espero que entendam a dificuldade que é você criar conteúdo e estar respondendo. Às vezes eu tento até responder perguntas aí no comentário, né, e dar atenção, mas é meio difícil, irmãos.
mas Deus vai nos ajudando. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. A paz de Deus.